Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje nós iremos analisar os fatos da segurança pública que repercutiram na mídia nacional e internacional. Mais precisamente, os números divulgados, os números da violência divulgados pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, principalmente os índices de homicídio. Vamos analisar também o decreto presidencial que flexibiliza a concessão da posse e porte de arma de fogo e também sobre o caso do jogador Neymar, o craque da seleção brasileira, envolvido em acusações de estupro e de divulgação de imagens que expõem a mulher que o acusou. Para tratar desses assuntos, já estão aqui no estúdio o delegado de Polícia Civil José Carlos Santos, o delegado de Polícia Federal Políbio Brandão e o advogado consultor de segurança pública Daniel Saraiva. E você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Como iniciamos, temos muito assunto para falar. Vamos abordar os índices de violência, os números dos índices de violência apontados pelo IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vamos analisar também o decreto presidencial que flexibiliza a posse e o porte de arma, e também sobre o caso Neymar. Bom dia aos nossos convidados, bom dia Zé Carlos, Políbio, Daniel. Vou começar com o Dr. Zé Carlos. Bom dia, Dr. Zé Carlos. Bom dia. Os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do IPEA apontam, falam dos números consolidados para o ano de 2017. E aponta o número recorde de homicídios. Como essa metodologia, como esses números são processados e em razão da divergência que existe entre IPEA e Fórum Brasileiro da Segurança, que existe uma quantidade significativa de homicídios que um deixa de contabilizar, eu gostaria que o senhor, como participa ativamente das atividades do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, falasse dessa metodologia e como esses números são consolidados. Bom dia, Flávio, bom dia os demais convidados. De fato, Flávio, o IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública do Atlas, os dados do Atlas, que são esses dados que foram divulgados agora, né, o Atlas 2019, mas na verdade são dados de 2017, eles consideram basicamente os dados do Ministério da Saúde, né? Há um outro acompanhamento que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública também faz, junto com o G1 e outros parceiros, e eles fazem esses dados, eles pegam diretamente com a segurança pública. São dados mais atualizados, mas acabam sendo um pouco divergentes, né? Esses dados de 2017, por um lado, preocupa e muito, porque são números recordes, né? 2017 foi o ano que mais se matou no Brasil, né? Mais de 65 mil mortes, né? Isso dá uma média de 31 pessoas mortas por 100 mil habitantes, é um número recorde. Mas, em compensação, 2018, a tendência é que tenha se diminuído, né? Quando saiu o Atlas referente ao ano de 2018, a tendência é que nós tenhamos um número menor. Segundo o monitor, que já foi divulgado, houve uma redução no Brasil, de um modo geral, de quase 13%, né? E aqui em Alagoas, uma redução de mortes violentas em torno de 22,5%. Tá, os números do IPEA são do Ministério da Saúde e o Fórum Brasileiro da Segurança Pública do... Isso, o monitor ele pega com as próprias secretarias de segurança, ele escolhe esses números com cada um dos estados. Já os números do Atlas, né, do IPEA, ele verifica esses dados diretamente com os dados que são informados ao Ministério da Saúde. Essa divulgação, após quase 2 anos de consolidados esses números, não significa um prejuízo para o gestor? Ou, por exemplo, quando você ouve num jornal nível nacional dizendo que os homicídios atingiram um recorde absoluto nos últimos tempos,
e fala do ano de 2017, quando 2019 tem progressos significativos, 2019 e 2018. Olívio. Eu acho que isso causa um prejuízo para o gestor, né, que está atuando na área de segurança pública, por conta da demora da consolidação desses dados. O mais interessante, eu acho que vale a pena salientar, é que de 2018 para cá nós temos tido um viés de baixa, né? Redução no número de homicídios. Isso, na minha ótica, mostra que as ferramentas que estão sendo utilizadas pelas secretarias têm funcionado de certa maneira. É óbvio que nós estamos falando ainda num universo de mais de sei lá, não sei quantas mil pessoas vão morrer esse ano, mas nós estamos falando de mais de 50 mil, tranquilamente, né? E é um número estarrecedor. Você imagina que ano passado, 2017, mais de 65 mil pessoas foram assassinadas no Brasil por armas de fogo, né? Não são contabilizadas aí nem as mortes violentas de trânsito, né, doutor? Só as armas de fogo. E mortes violentas, né, também com armas brancas, naturalmente, mas mortes violentas sem as mortes do trânsito é um número estarrecedor. Né? Algo precisa ser feito, a gente sempre tem cobrado isso, né? Porque a gente não pode imaginar que esse cenário exista por si só, né? E que a polícia por si só também vai conseguir atuar de forma efetiva a diminuir esses índices, né? O Estado precisa ter políticas sérias de segurança pública, que não tem. Eu falo os Estados, eu falo a União, os Estados e os municípios. Né? Políticas sérias de segurança pública, políticas de engajamento da comunidade, né? Tentando tirar a comunidade um pouco desse patamar de vulnerabilidade, né? Onde o crime organizado entra e acaba vitimando principalmente as camadas mais pobres da sociedade, né? Um outro ponto que os pesquisadores apontam e eles fazem uma comparação são os 14 anos anteriores ao Estatuto do Desarmamento e os 14 anos pós-Estatuto. Isso significa dizer o quê? Que antes do desarmamento, isso é uma conclusão deles, havia um aumento de 5,5% nos índices de homicídios por arma de fogo. E pós o Estatuto de Desarmamento, esse número diminui para 0,8%. O que é que significa esses números? O que é que essa conclusão, como se analisa essa conclusão do fórum? Eu acho uma conclusão tanto quanto complexa, até porque os elementos que são usados, eles não são aplicados em termos absolutos, né? A gente conversava antes, porque não é considerado o aumento de população e como foi dada a distribuição de renda também, que é um fator muito, muito importante. E quando, se for tratar em um sentimento mais social, ninguém da sociedade consegue dizer que depois do Estatuto de Desarmamento melhorou-se alguma coisa, né? Ao contrário, você começou a ver o crime chegando muito mais próximo de você, e você tendo cidades com índice, como Maceió mesmo, ficamos encabeçando ali, durante um bom tempo, entre as 5 cidades mais violentas do mundo, né? A gente perdendo para Juárez, eu acho, né? Eu acho que era Juárez no México, né? Coisa assim. Tegucigalpa, coisa em Honduras. Coisa que a gente nem ouvia falar, né? E a gente, com o índice de Maceió, nossa cidade, brigando com um índice desse tão grande. Particularmente, eu consigo falar com alguma propriedade sobre o Brasil, Nordeste e Maceió com um pouco mais de qualidade. Mas, do Estatuto de Desarmamento, os momentos, os 6 primeiros anos, os índices de violência eles foram vertiginosos, né? Então, essa sensação dessa comparação dos 14 anos antes e 14 anos depois, faltou enquadrar ela faltou algum índice, porque você conversa com as pessoas e o sentimento é completamente diverso do que o resultado dessa pesquisa. Tá. O interessante é que nesse estudo de 2017, o estudo aponta estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Pernambuco como os campeões, né? Despontando lá como os maiores índices de homicídio. E coincidentemente, esses estados hoje são os que mais diminuem esses índices. Como o senhor interpreta isso? Essas novas diretrizes de segurança pública, elas têm funcionado aqui em Alagoas, que é a questão da integração das polícias, algum investimento na polícia também, ela tem funcionado. Então, de 2015 para cá, de um modo geral, nós temos
aproveitado uma diminuição desses números. 2016 e 2017 foram dois anos não muito bons para a segurança pública aqui em Alagoas. Um desses anos, em Maceió, teve um crescimento depois de 2 anos de redução, e Alagoas, em 2017, que é o que mostra o Atlas, ele também teve um crescimento. 2018, nós aproveitamos uma redução muito grande, foram 22% a menos a quantidade de homicídios em todo o estado, e 2019, o que saiu até agora do primeiro trimestre do monitor, em relação ao mesmo período do ano passado, nós também temos uma diminuição em relação a isso. 2017 foi um ano um pouco atípico, eu sei que a gente não pode ficar dependendo desse tipo de variável, né? E aí onde a segurança pública ela precisa evoluir pensando nisso, né? Que foi um ano onde teve de fato uma disputa maior entre facções criminosas, né? As facções criminosas que antes trabalhavam de um modo alinhado, visando mais o lucro, eles tiveram, do final de 2016 em diante, eles tiveram um desalinhamento e começaram a surgir algumas guerras, algumas brigas entre eles, especialmente no norte e no nordeste, né? Então, esses locais tiveram uma explosão grande de homicídios e Alagoas ela acabou entrando também nesses estados que tiveram um boom de homicídio em 2017, que é o que mostra o Atlas, um aumento de homicídio de 2017 em relação ao ano de 2016. Nós temos números expressivos no Ceará, que a segurança pública conduzida por um colega do senhor, o André Costa. Como se analisa essa mudança? Partindo dessa premissa aí do colega Dr. Zé Carlos, percebe-se que de 2017 para cá houve uma percepção de se entender o problema, né? E seria basicamente enfrentar facções criminosas, né? Que comandam o crime organizado muitas vezes dentro das próprias unidades prisionais, né? Identificar, pelo menos é o que percebe-se que foi feito no Ceará, né? Identificar essas lideranças, pedir apoio do governo federal, tirá-las, colocá-las em presídio de segurança máxima, né? Você consegue isolar aqueles pontos ali nevrálgicos e atuar fortemente, né, dentro dos presídios. E isso causou várias rebeliões, inclusive, né? Inclusive aqueles episódios de janeiro, né, desse ano, os primeiros dias do ano, né? Tentaram explodir um viaduto em Fortaleza, e coisa do tipo, justamente por conta desse recrudescimento da política de repressão no que pertine a impedir que o cidadão que está tutelado pelo Estado, né, custodiado, consiga comandar o crime organizado dentro do presídio, né? Isso parece um absurdo, né? Você vai contar isso fora do Brasil e ninguém acredita. Os caras não estão presos? Não estão, mas como é que eles conseguem? O telefone... Não, é porque ele tem celular na cadeia, eles ficam no WhatsApp. Explique isso. Os caras não conseguem entender como é que... Essa facilidade de comunicação. Mas vocês já pensaram em instalar bloqueadores de celulares no presídio? Mas parece que não funciona. Eles protestam, eles queimam. O americano não entende. Isso aqui funciona. Liga o seu celular e vê se funciona. Visita íntima. Visita íntima. Então, o bloqueador de celular já resolve, né? Então, a gente tem essa dificuldade e eu acho que grande parte disso decorre dessa necessidade do Estado de se fazer presente, né? O Estado meio que abdicou dessa atuação de recrudescer e impedir que o crime organizado, né, lançasse sua teia e conseguisse cada vez mais demonstrações de força, deixando o Estado em alerta, né? Eu acho que isso foi importante. Daniel, a tecnologia poderia ajudar o Estado no bloqueio das comunicações, nas revistas, enfim, como a tecnologia poderia ter um papel maior? Sem dúvida. Hoje os bloqueadores ele têm padrões randômicos que ele consegue bloquear um número específico, né? Você pode ter cadastrado todos os agentes penitenciários que precisem de alguma forma usar o telefone celular lá dentro, pelo seu convívio normal, e bloquear os demais. Você consegue fazer bloqueio com precisão de até 2,5 metros. Você pode calcular a frequência e a potência das antenas que lançam um efeito jammer. Consegue fazer um bloqueio com precisão de até 2,5 metros. Então, isso é um avanço fantástico. São equipamentos que não iam afetar, como foi discutido em uma determinada época, ia afetar toda a telefonia daquela área. Sim, mas os vizinhos, e a pessoa que mora perto do presídio, não vai usar celular. Então, se ela quiser usar celular, ela se multa. Se a gente não tem tecnologia para isso, pois né? Mas tem tecnologia. Mas tem tecnologia. Já tem hoje com antenas chamadas omnidirecionais, que você faz de fora para dentro o bloqueio, você bloqueia
com fechos de radiofrequência restritos. Então, tecnologia para isso tem. Agora, acontece que, infelizmente, o nosso Brasil ele passa por um problema burocrático para aquisições de equipamentos de segurança, né? Onde teria que se abrir uma licitação, né? Vamos falar de tempo. Aí teria que produzir um termo técnico para isso, e enquanto a gente está numa situação caótica de emergência e onde o presídio comanda o crime mesmo. Vocês notem que a gente está falando do doutor André Costa, nosso amigo, e ele enfrentou o Estado que coordenou o maior número de golpes por celular de dentro do presídio. Quando você recebia um 085, você nem atendia, que você já sabia que era sequestro relâmpago. Então, isso durante 4, 5 anos, você já não vê mais hoje. Né? O golpe já não chega mais tanto do 085, mas durante muito tempo você viu um 85 de, olha, não tem parente em Fortaleza, é golpe de dentro de presídio. Então, ele enfrentou um problema muito, muito grande, né? E todos os estados enfrentam isso também, ao ponto de o Estado precisar construir presídios em áreas que já não peguem celular. Você veja a que ponto essa cultura infame tangeu o Estado. O Estado precisou ir para o sertão, numa área onde não tem sinal celular, para poder construir, porque já foi uma bula estratégica a um equipamento simples que tecnicamente não é tão caro, e a tecnologia está aí. A tecnologia está aí, pronta para ser usada, mas falta um leve start para isso. Falei, você tem que impedir que o empresário expanda também, né? Aí você, né? Porque o cara vai que não, eu quero colocar uma rede celular, não, ali não pode porque tem um presídio. Pois é, né? Que coisa, né? A gente inverte a obra, né? A gente inverte a natureza. Eu podia ter o presídio funcionando, o bloqueador de celular. E a comunidade, né? Usando o serviço e tal. Até porque, quando você tem um presídio ali, começa a surgir um negócio no entorno do presídio. Exato. O que acontece ali em Craíbas, né? Craíbas. Naquela região, você tem já, né, todo um negócio ali na frente, né? Uma mercearia, e começa a surgir uma... Só para quebrar um pouco essa dinâmica da nossa conversa, como advogado que somos, né? Em uma dessas visitas, uma cliente precisava fazer uma visita ao marido, mas a roupa não estava adequada. Mas na porta tinha uma senhora alugando as roupas adequadas. Sério, eu fiquei surpreso como de fato um presídio ele traz uma gama de negócios. Tinha uma senhora com uma sacola com diversos tipos de roupa, que eram o estilo de roupa autorizado pelos agentes para ela poder entrar e ela não perder aquela visita. Ela alugou aquilo ali por R$15 e conseguiu fazer a visita ao marido. Você vê como gera. Agora o celular continua funcionando lá dentro. Porque até é curioso, mas é verdade, existe a moda própria do presídio. As mulheres vão com vestido, geralmente em malha e longos, né? Porque isso facilita a revista e todo o procedimento. Nesse caso lá, a gente explicou porque não podia calça jeans, não podia nenhuma roupa que tivesse qualquer tipo de cadarço ou amarra, para que não fosse subtraído, para se cometer algum crime lá dentro, e roupa tivesse peças metálicas. Então, a única que se enquadra bem são aquelas vestidos de malha, que tem só praticidade. E a praticidade que eles precisam lá, porque eles têm aquela... Os presídios federais também são assim. Eu estava com uma operação, a gente estava ouvindo os presos em Campo Grande, no presídio federal, e no dia das visitas, a gente via as mulheres todas com um vestido de uma mesma cor. Isso eu fiquei, né? Todas era um vestido vermelho, indo para o vinho, sabe? Um vermelho vinho, um bordô e tal. Eu disse, todo mundo com vestido da mesma cor, porque não, mas veja só, é porque elas se organizaram, as esposas dos detentos, compraram uma quantidade de pano, entendeu? E fizeram os vestidos para se adequar às normas, um vestido inteiro, normal, para facilitar a revista, né? Uma peça só e tal. Por isso que eles ficaram todos com vestido da mesma cor. Eu disse, rapaz, eu achei que tinha, acho que era um padrão, né? Será que o Estado desse só entra a pessoa com vestido vinho? Né? Você falou vinho, né? E o padrão do presídio aqui é vermelho. Será que é algum motivo? Não sei qual é a relação, né? Não sei se chamar a atenção. Sobre essa queda nos índices de homicídios no país, em particular Alagoas, nós temos uma entrevista aí com o governador Renan Filho. José, por favor. O senhor pode citar, então, para a gente, dentro dessa série histórica de 10 anos, houve redução de até de 50% de crimes violentos aqui no estado e ainda mais aqui em Maceió, não é isso?
Exatamente. Hoje a gente apresenta primeiro o dado de maio, que é o 11º mês seguido em que reduzimos violência em Alagoas. E quando comparamos com anos anteriores, nós chegamos a ter hoje em Maceió menos de 30% do número de mortes que já chegamos a ter, por exemplo, no ano de 2011, que foi um dos anos mais violentos do estado, 2011, 2012. Isso é exatamente o aumento da sensação de segurança que o cidadão tem. É a redução do número de mortes e do número de crimes de maneira geral, como, por exemplo, apresentamos aqui a grande redução de assaltos a coletivos. A redução em Maceió para cerca de 30% do que já foi no passado. E a redução no estado de Alagoas como um todo é de 50%. Ou seja, hoje nós temos aproximadamente 50% do número de mortes que chegamos a ter no passado em Alagoas. Isso é um dado muito forte, muito significativo e vai de encontro à principal necessidade do cidadão, que era a necessidade de segurança. Hoje as pessoas começam a migrar para outras necessidades e nós vamos seguir trabalhando para que a violência em Alagoas siga caindo. Esse é o nosso principal compromisso com o cidadão, a gente seguir trabalhando, eu mesmo como governador, o secretário Lima Júnior liderando todas as forças de segurança pública do estado para que a gente siga entregando um bom resultado de combate à violência em Alagoas. O Nordeste é o estado que mantém esse padrão ao longo dos anos como destaque? Alagoas, no Nordeste brasileiro, é um dos poucos estados que conseguiu reduzir a violência de maneira continuada ao longo dos últimos anos. Alguns estados reduziram um ano, depois volta a crescer, depois reduz de novo, volta a cair, mas a gente não, a gente reduziu de maneira consistente de 2015 até agora e com o melhor resultado em 2019. Isso significa dizer que essa sobreposição de política pública tem dado certo. O que é a sobreposição de política pública? É que o governo primeiro criou a Força Tarefa, depois criou o Ronda no Bairro, depois criou o Centro Integrado de Segurança Pública e hoje nós já temos 19, eu vou sair daqui e vou inaugurar o 19º hoje em Campo Alegre, na cidade de Campo Alegre, uma cidade de 50 mil habitantes. O governo fez concursos públicos, construiu o novo IML, botou para funcionar o laboratório forense, equipou a Polícia Civil do Estado de Alagoas e hoje nós temos uma das maiores taxas de elucidação de crime no Brasil. No passado era o contrário, nós elucidávamos muito pouco. Então essa sobreposição de políticas públicas bem-sucedidas é ir colocando uma sobre a outra. Isso tem trazido grandes resultados e significa que a gente tem que continuar intensificando o trabalho para chegar cada vez mais em todas as partes de Alagoas. Governador, equipamentos de proteção à pessoa, né? O governo tem comprado armas, a gente sabe que a criminalidade também tem absorvido um pouco desse mercado. Há uma preocupação quanto a esse decreto de liberação, que isso possa de alguma forma... Existe uma discrepância nisso aí? Você fala do decreto do presidente da República? Olha, eu acho que eu primeiro sou contra liberar porte de arma para o cidadão de maneira geral. Liberar fuzil. Primeiro o governo federal liberou fuzil, depois recuou. Essa não é a política correta, caminha na direção contrária do que o mundo está fazendo. O mesmo está acontecendo agora com o trânsito. No Brasil, o Brasil é um dos países onde mais se morre no trânsito no mundo. E aí, agora vai permitir que criança não ande mais em cadeirinha, não vai multar o pai por isso. Vai abolir o exame toxicológico para caminhoneiros, motoristas de transporte escolares. Isso é outro grande absurdo, é um retrocesso no país. O Brasil precisa cada vez mais punir o infrator, e punir no bolso mesmo. Quem comete infração de trânsito, quem anda acima da velocidade, quem dirige drogado, ele tem que ser punido, porque se assim não for, quem paga essa conta é o cidadão comum. É aquele que está andando na estrada, às vezes numa bicicleta, a pé talvez, ou vem num carro de maneira correta e colide com outro veículo que o cidadão vinha, por exemplo, sob o efeito de drogas. Isso é uma coisa que eu não concordo. Aqui em Alagoas a gente faz o contrário, que é equipar a polícia para que ela esteja à altura do enfrentamento necessário com o crime. No passado a gente tinha uma polícia desaparelhada e o crime com armamento de última geração. Hoje a gente tem o contrário. A gente tem a polícia
de Alagoas, com viaturas novas, todos com coletes, com armas de última geração. Compramos 2.000 pistolas Glock agora, compramos fuzis americanos de última geração para uso controlado da polícia e para demonstrar a força. Isso inibe o bandido e faz o crime reduzir. Liberar a arma de maneira geral, podem ter certeza que vai aumentar a violência, não cabe ao cidadão fazer a sua segurança de maneira pessoal e mais, o bandido vai se armar através de terceiros. O cidadão vai comprar uma arma e depois vai ter sua arma furtada, ou alguém mal intencionado vai comprar uma arma e vai vender no mercado negro. Esse tipo de coisa é o que aconteceu no mundo inteiro, por isso o planeta caminha na direção contrária. Em 2017, Alagoas teve a pior taxa do Nordeste em relação a feminicídio. O que é que o Estado está fazendo para combater esse crime? Teve uma taxa ruim no Nordeste, mas nós chegamos a ser o primeiro no Brasil em feminicídio. Primeiro queria colocar que enquanto a taxa média da população é em torno de 50 no ano de 2017, hoje já é menor, o feminicídio foi entre 6 e 7, né? Nós tivemos uma redução relativa de feminicídio, mas ainda no Nordeste estivemos acima da média. Agora há pouco, inclusive, estava conversando sobre isso com o secretário de Segurança. Nós estamos tratando o crime de feminicídio desde o começo do ano aqui no estado de Alagoas como a prioridade 0. Matou mulher por problema doméstico, por crise familiar ou por qualquer outro problema, a gente vai colocar na cadeia. Temos uma taxa de elucidação altíssima para feminicídio em Alagoas e certamente isso reduzirá no futuro, ou no presente já tem reduzido, mas no futuro mais ainda, os crimes contra as mulheres. Bastante interessante a entrevista. Doutor Zé Carlos, o senhor concorda com o posicionamento do governador, ele sendo contrário a essa flexibilização da posse e do porte de arma de fogo? Olha, Flávio, eu entendo a ânsia e a angústia das pessoas, né, de tamanhos são os índices de violência, né, que as pessoas acabam perdendo a esperança no Estado e imaginam que armadas podem resolver o problema. Eu penso mais ou menos na mesma linha do governador, sim. Eu acho que há situações específicas que podem ser discutidas, mas a abertura do porte, da maneira como aconteceu nesse último decreto, né, há um levantamento aí, hoje atualmente em torno de menos de 50 mil pessoas estariam aptas a ter o porte e com essas mudanças aí, 19 milhões de pessoas estariam aptas a ter o porte. Certamente não todas essas pessoas que estariam aptas não iriam utilizar, mas essa é a potencialidade. E eu acredito nisso, eu acho que a gente tem que se cercar por estudos e por dados técnicos e hoje o que a gente vê de 90% dos estudos, eu estava lendo o próprio Atlas ontem e ele falava em 56 estudos que foram feitos no ano de 2018 e todos esses 56 estudos eles foram unânimes em apontar que mais armas causaria mais violência, teria o aumento de homicídios. Então, eu acho que haveria, na verdade, a população armada haveria apenas a sensação de segurança, mas isso não refletiria necessariamente num dado concreto que você estaria seguro. O fator surpresa hoje, que o senhor é especialista em segurança pública, o Daniel também, então, e algumas outras pessoas, sabem e podem avaliar e sabem o quanto é complexa essa situação de você estar armado e você conhecer toda a doutrina para se defender numa situação dessa, para agir numa situação dessa. E, infelizmente, essa realidade de alguns especialistas, de policiais, ela não vai refletir nessas 19 milhões de pessoas. Então, eu imagino, exatamente como o governador colocou, eu imagino que a gente vai andar na contramão e teremos um aumento de homicídios, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu concordo com o Daniel quando ele coloca que esse estudo que o Atlas fez, né, o Atlas, ele tentou fazer um estudo para mostrar que os homicídios continuaram crescendo depois do Estatuto do Desarmamento, mas continuaram crescendo numa taxa bem menor, né? Enquanto os 14 anos anteriores ao Estatuto do Desarmamento havia um crescimento de 5%, após isso o crescimento foi de 0,8%. Se você fizer uma proporção aí, então isso quer dizer que após o Estatuto do Desarmamento, os homicídios começaram a crescer por ano 6 vezes menos. Eu até concordo com o Daniel de que não se considerou, uma coisa é 14 anos antes de 2003, outra coisa é essa nova realidade nossa de facções criminosas, a situação econômica do país alterou. Então há um contexto, não há como comparar um período daquele, né, e ainda mais colocando essa questão populacional, econômica, com esse outro período.
Mas seguramente, se não 6 vezes mais, mas com certeza o Estatuto do Desarmamento, ele brecou muitas mortes. Talvez não essa diferença de 6 vezes mais, mas eu acredito que por mais que se fossem considerar outras variáveis, né, pelos estudos que a gente tem visto, que eu tenho lido, eu acredito sim que o Estatuto do Desarmamento, ele freou. Eu acho que os 65 mil hoje, nós estaríamos num número bem maior. Eu acho que ele deu uma freada e acredito que, se for liberado, a gente vai voltar a ter índices bem mais alarmantes. Doutor Olívio. A experiência, né? Já fui chefe de delegacia de controle de arma de fogo, revela que nos últimos 10 anos o número de armas de fogo legais no Brasil aumentou algo em torno de 30%, né, no registro da Polícia Federal. Né, 30% a 35% nos últimos 10 anos. Isso significa que já há um movimento, né, da comunidade adquirindo armas de fogo legais, né, com o objetivo, naturalmente, de se defender. Isso já é... Um decreto não vai fazer com que isso mude, talvez. Eu acredito que isso é um viés de alta, que já vem se repetindo nos últimos 10 anos. O que a gente precisa pensar, e aí pensando como estudiosos e como cientistas, né, da área de segurança pública, e é isso que é importante, tentar dissociar esse pensamento de qualquer viés ideológico, que porque eu apoio o presidente, eu tenho que apoiar o decreto, porque eu sou oposição, eu sou contra o decreto, né? O decreto traz situações interessantes, sim. O grande problema é que nós temos um cenário de crise econômica, né? Nós temos um cenário de número altíssimo de homicídios, com um viés de baixa, assim, mas eu estou falando em 50, 60 mil pessoas morrendo por ano. Né? Crise econômica, aumento no número de crimes alto, muito embora esteja baixando, mas o número de crimes alto. Né? E um decreto liberando o porte de armas de fogo para cerca de 19 milhões de pessoas. Eu acho que esse não é o caminho, pelo menos nesse momento. Né? Não é o caminho nesse momento. Eu vou inserir mais um elemento complicado nesse caldeirão de situações. Esses 19 milhões seria uma realidade alcançável, de fato? Não, assim, as pessoas que teriam direito, por exemplo, advogados. Quantos advogados nós temos com registro de OAB no Brasil? Mais de 1 milhão, seguramente. Seguramente. Mais de 1 milhão, seguramente. Então, só advogado já tem 1 milhão. A questão que eu jogaria aqui na nossa conversa é a seguinte: o senhor foi delegado todo esse tempo, viu o número de armas crescendo, mas quantos homicídios no Brasil foram cometidos com armas registradas legais? Vou dar um índice interessante. O CAC, que é o colecionador, atirador e caçador, ele, em 2017, a partir de março, ele teve direito de portar uma arma de fogo e levá-la consigo durante o trânsito ao estande, onde ele ia praticar ou as provas. De lá para cá, não houve sequer uma ocorrência envolvendo os portadores desse tipo de concessão pública. Né? Eu acho, assim, uma coisa que tem sido pouquíssimo aventada nessas discussões, as quais todos nós, pelas nossas condições, temos participado bastante, é quantos homicídios foram cometidos com armas legais. Né? Quantos atiradores se envolveram com problema de homicídio, qualquer coisa que o valha. Esse dado, ele talvez fosse importante para consolidar um estudo macro, como foi feito através do Atlas, através dos fóruns. Isso nunca foi aventado. Isso é um indicativo que eu acho muito interessante. Por quê? Eu vi até uma postagem sua, se for namorar com alguém, namora com o atirador porque ele já tem atestado de sanidade mental, ocupação lícita e não responde. E não tem antecedentes criminais. Quantas pessoas que... E outra, quando a gente abre esse leque dos 19 milhões, todos eles têm que passar por todas essas regras. Maior de 25, ocupação lícita, ele não pode estar respondendo a nenhum. Então, essas pessoas que passam por isso, de fato, elas cometem crimes, elas turbinam os índices de violência, na minha visão, e creio que não. Eu particularmente, nesses 20 anos que eu tenho trabalhado, né, sobre a égide e asa de Flávio Saraiva, eu não vejo esse tipo de coisa acontecendo.
No livro da Ilona, ela traz um dado que é uma realidade menor, é a realidade de São Paulo. E ela diz que 75% das armas são armas nacionais, 75% dessas armas utilizadas. Me perdoe, só eu sei, eu vi esse dado. Acontece que são, antes do Estatuto, a maioria são revólveres subtraídos todos da década de 80. O crime cometido em Alagoas, por muito tempo, eu tive a oportunidade de ver as armas apreendidas. Elas são, geralmente, revólveres Taurus ou Ross, fabricados antes de 90. Durante uma época, em 2017, naquele impulso, houve muito assalto à segurança privada, à vigilância. Eu sou vigilante, aos nossos colegas. Então, aqueles revólveres S-82 da Taurus, eles foram subtraídos bastante. Tinha muitos, mas a maioria das armas usadas em homicídio no Brasil, elas são armas antigas. Que não foram registradas. Que não foram registradas. Né? Um outro índice que é interessante é ver, na campanha de armamento, quantas armas foram devolvidas, né? Quantas armas foram devolvidas? São números que o Atlas e os fóruns não buscaram tratar com a excelência que são números bastante... Você imaginar, os próprios sistemas de controle de armas de fogo, né? Trazem uma informação. Sigma, você tem Sigma e você tem um Sinarme. Trazem elementos, por exemplo, agora nós estamos com um novo Sinarme. É o Sinarme 2, né? Que está migrando. Mas o Sinarme 2 só migrou as armas de fogo registradas no Sinarme. As anteriores a 2003, cujo registro eram feitos na Secretaria de Segurança Pública, e não há informação verossímil, porque, por exemplo, às vezes Santa Catarina tem um revólver registrado lá. Daqui a pouco chega um camarada aqui em Maceió para registrar a mesma arma. Essa arma não está em Santa Catarina? O cara disse, não, é porque houve um equívoco aqui. O número de registro da arma termina com 1, mas a gente pensou que era um 7. Não, bicho, não dá. Não pode. Então, imagine, multiplique isso por 27 estados e multiplique isso por número de armas de fogo. Né? Então, esse sistema novo agora vai permitir uma avaliação mais verossímil, entendeu? Da quantidade de armas de fogo que existem no Brasil. Né? E, como ele me falou, a campanha do desarmamento, que foi engendrada em 2003, ficou até 2008, depois foi aberto novamente, né, para a entrega das armas de fogo, tinha esse objetivo. Né? Se você não precisa da arma, ou não quer ter uma arma de fogo, entregue, além você vai ser indenizado. A anistia também de você, a oportunidade de você, exatamente. Você registrar aquela sua foi arma. Foi prorrogado, inclusive, por medida provisória. Causou até uma discussão se a medida provisória podia tratar direito penal, porque o ex-presidente Lula tacou, não, vou botar mais 6 meses. E era medida provisória. Depois era convertida em lei, mas era medida provisória. Então, essa discussão que permeia essa questão da arma de fogo, eu acho muito complicado. Nós não vivemos um momento hoje do Estado abdicar esse controle efetivo de armas de fogo. Nós estamos num momento de embate com o crime organizado e nós estamos num momento da necessidade de implementar políticas públicas de segurança, mostrando a força do Estado robesiano mesmo, o Leviatã mesmo. Olha, meu amigo, eu estou aqui e eu vou dar segurança para vocês. A população que mais sofre com a falta de segurança, né? A população mais pobre, né? Os atores da segurança pública, né? Os policiais, os vigilantes, todos esses que estão no fronte, buscando mais tranquilidade para poder trabalhar. Esse é o momento. E aí eu vou, como eu tinha dito anteriormente, aí eu adiciono nesse molho aí, que já é um negócio complicado, vou liberar o porte, necessidade para profissional de imprensa, com todo respeito ao pessoal da imprensa aqui, mas nem todo mundo, eu tenho certeza, vai querer uma arma de fogo. Né? Profissional de imprensa somente que atue na cobertura policial. Né? Então, você tem um programa policial, o camarada vai ter direito. Né? Advogados, caminhoneiros, transportadores. Residente em área rural. É muito amplo, né? Se o cara tiver um sítio em Satuba, ele é residente em área rural. Né? Rio Novo. Né? Rio Novo aqui, Fernão Velho. Saúde. Né? ABC, Saúde, Pioca. Dentro de Maceió, no Benito Bento, existem vários... Então, a gente precisa ter essa noção. E infelizmente, tem havido, a gente percebe um certo ruído, né? Porque era uma promessa de campanha do então candidato Jair Bolsonaro, né? E ele precisa, em tese, atender aos seus eleitores, né? O anseio dos seus eleitores, que, afinal de contas, votaram com esse objetivo. Mas você não pode esquecer da necessidade de você ouvir os seus assessores, né? Ouvir o ministro.
que são camaradas que estão ali por algum motivo, né? Têm o conhecimento técnico, embasar suas decisões mais em ciência do que em convicção ou ideário político. Mas, me perdoe a interrupção, o Brasil tem a característica do que aquilo que ele não consegue fiscalizar, ele proíbe. Isso é uma característica desde 1500. Mas terceiro mundista, né? Terceiro mundista, né? Eu também acredito que, se inevitável for essa folga de rédea, que eu não sou a favor, deixo bem claro, eu acho que eu gosto de 80%, 70% ou 80% do decreto, eu acho ele muito interessante, atendeu de fato a necessidade de várias categorias, né? Agora, se inevitável for, fiscalize-se e aquele que cometa o crime pague pelo quinhão da sua ação, né? Pague pelo quinhão da sua ação. E a reprimenda penal era para ser um elemento... Um elemento que regulador desse fator de violência. Acontece que a gente também tem ainda um histórico de impunidade que é um fator que impulsiona a violência, sim. É um fator que impulsiona a violência, sim. Mas essa é a preocupação do Políbio. Né? Você tem uma liberar justiça uma ambientação pública que não tem estrutura para poder julgar. Você tem, por exemplo, eu estava vendo uns estudos agora sobre população carcerária. O Estado de Alagoas é campeão nacional de presos provisórios. 60% da população carcerária do Estado de Alagoas é feita de presos provisórios. Ou seja, não foram julgados ainda, nem em primeira instância. Né? Então, muitos deles provavelmente já cumpriram grande parte da pena, já poderiam estar no semiaberto ou no aberto. Né? Da progressão, né? Você tem uma falha na justiça pública, né? Nessa demora, a estrutura do Estado ainda é muito pequena em relação a isso. E aí, por isso que eu estou dizendo, a gente tem que consertar muita coisa ainda no carro, com o carro andando. Vamos discutir isso muito. Né? Para pensar em colocar um som caro, uma roda bonita. O carro está se acabando. Preciso fazer situações com ele em movimento. Né? O carro não pode parar. Então, acho que a gente tem coisas muito mais importantes para fazer. Movimentar. O colega doutor Zé Carlos sabe muito bem a situação das delegacias da Polícia Civil no interior do Estado. Né? Eu que viajo no interior, eu vejo situação efetiva, não tem delegado com 3, 4 cidades. Como é que você vê um delegado com 4 cidades? Tem até mais, né? Promotor. Estou falando do sistema de persecução criminal como um todo. Você vai na cidade, cadê? O promotor está aí? Não, o promotor hoje está em Água Branca. Aí você disse, e amanhã? Não, amanhã ele está em Delmiro. E depois da manhã? Não, depois de manhã ele vai para Piranha. Se você pensa esse camarada é onipresente, como é que ele fica em 3, 4 comarcas? Ou seja, precisamos dar essa resposta. Né? O aparelho estatal precisa funcionar primeiro para depois a gente incrementar. Eu acho que essa é a grande ideia. É uma discussão ainda que iremos debater, iremos fazer durante muito tempo. Vamos levantar a bola para o caso Neymar? Literalmente, né? No caso, levantar a perna, né? Porque a imagem que está mais sendo projetada é aquela, ele com as pernas para cima, numa ação que seria de uma agressão. Não sei se teve a oportunidade de ver o vídeo na íntegra, mas a imagem congelada e divulgada exatamente é de que ele está com as duas pernas como quem dá uma bicicleta no ar ali, né? Mas o que intriga as pessoas é porque um caso que acontece em Paris, ele vai ser investigado em São Paulo, né? O inquérito da Polícia de São Paulo, e existe um outro inquérito no Rio de Janeiro. O porquê disso? Na realidade, o suposto crime teria sido cometido em Paris, né? Mas o Código Penal autoriza, nessas situações, que a lei brasileira se aplique a crimes cometidos no estrangeiro em várias situações, né? A chamada extraterritorialidade condicionada. Uma delas é, por exemplo, se o brasileiro praticou o crime, no meu caso do Neymar, que é brasileiro nato, né? Outro caso, está aí a imagem da suposta agressão, né? O outro caso seria nos crimes em que o Brasil, por tratado ou convenção, vai fazer a atuação processual, né? Então, está bem tranquilo. Ou se cometido em consulados, né, também. E aí, com a chegada do Neymar no território nacional, né, porque você tem várias condições, a entrada do Neymar no território nacional já autorizou aplicarmos a lei brasileira ao fato ocorrido no exterior, né? O segundo fato que aconteceu, aí foi, na realidade,
próprio vídeo que o Neymar gravou, muito mal assessorado, ele divulgou no Rio de Janeiro, né? Juridicamente, né? Se tivesse consultado um advogado com 6 meses de profissão, não precisava nem ser um mega estudioso, não. Um camarada que saiu da faculdade, ele disse, olha, eu vou fazer esse vídeo e vou mostrar essas fotos. O advogado dizia, o menino Ney, essas fotos não. Essas fotos não. Companheiro, eu sou mais novo que você, mas não faço não. Essas fotos não, você não pode divulgar. Então ele, no vídeo que fez, divulgou as fotos, né? Atribuindo à jovem, né? As fotos sensuais que ela teria feito e tal. E a grande discussão que é a grande temática dos crimes, né? Chamados crimes contra a dignidade sexual, né? Contra a liberdade sexual, o estupro e o crime de divulgação de cena de nudez ou de sexo, né? É que esses crimes são cometidos na alcova, né? Assim, no ambiente onde não há testemunhas, né? A palavra da vítima tem um valor probante diferente nos crimes sexuais. Muitas vezes, inclusive decisão do próprio STJ, muitas vezes contrária ao próprio laudo pericial, já há condenação com base na palavra da vítima. Então, a palavra da vítima em crimes sexuais, ela tem um valor probante diferente, né? E a jovem está alegando que foi violentada, né? E num dia anterior, e com o objetivo de buscar elementos, ficou criando uma situação para conversar com ele no outro dia. E aí a razão desse vídeo e tal. E que se alega, já existe pessoas, profissionais, alegando legítima defesa e estado de necessidade. Como vocês analisam isso aí, Carlos? Essa vai ser uma questão, vai ser uma discussão jurídica grande, né? Se praticou, não praticou, se praticou, foi uma atitude de defesa, né? Há quem diga também, ele divulgou, mas não divulgou o rosto, nem as partes íntimas, então não caracterizaria o tipo penal. Então vai ser uma discussão jurídica grande em relação a isso. E eu só concordo com o colega aqui que, de fato, faltou assessoria ao Neymar. Pelo sim ou pelo não, essas imagens não deveriam ter sido divulgadas. Perfeita a sua analogia. Qualquer estagiário de direito... Não, estagiário no terceiro período. Teria dado uma excelente orientação. Mas é advogado. Mas tem um detalhe lá, né, nos artigos 139 ao 141, que tratam de injúria, difamação, calúnia, nessa monta, aquele que retribui a ofensa ou que, para se defender, comete esse mesmo crime, ele pode ser absolvido. Então, tem essa tese a ser levantada também. Porque ele, em face a uma acusação de estupro, que, para a minha visão, e a sociedade ocidental, ela é um dos piores crimes, né? É daqueles que mais assusta mais que o homicídio. No impulso de estar sendo acusado, ele se defender com aquilo que ele tinha em mãos, também é uma coisa que deve ser levada em consideração, até por analogia dos artigos que eu citei. A grande preocupação hoje da comunidade, né, como um todo, inclusive da Associação de Proteção de Mulheres, né, porque nós somos o país campeão de violência contra a mulher, né? Falo de violência real, né? Não estou tratando especificamente desse caso, porque quem vai definir a situação é a Polícia Judiciária, junto com o Poder Judiciário e com base nos depoimentos e nas provas que vão ser apresentadas. Mas, independente desse caso do Neymar, nós somos campeão mundial de violência contra mulheres, né? E aí esse caso, né, transporta a situação para... Mas e aí? Eu já vi um deputado do PSL do Rio, protocolou ontem um projeto de lei, né? Está sendo chamado Projeto de Lei Neymar da Penha. Porque se você foi acusado injustamente de estupro, a pena aumenta 1/3 da pessoa que lhe acusou injustamente, né? O projeto Neymar da Penha, disse, rapaz, isso aí, né? A gente precisa pensar. Mas veja só, segundo os estudos, parece que a cada 11 minutos uma mulher é vítima de violência sexual no Brasil. E isso não é mentira. A gente vê a casuística aí, né? Muito embora o homem também possa ser vítima de estupro, mas em 99,999% dos casos, a mulher é que é a vítima, né? Mulher é que é a vítima. Então, a gente precisa repensar essa situação, né? Claro, para evitar acusações falsas, né? Eventuais acusações falsas que causam um dano terrível à imagem e também, né, um dano, né, físico e moral, né,
a pessoa que está sendo investigada por estupro, é um crime hediondo, do ponto de vista da lei de crimes hediondos, mas muito mais abjeto pelo que a sociedade, né, imagina de que seja. Então, é uma situação complicada desse rapaz, né? Ele já tem um histórico complicado, né? Como a gente diria no direito penal, o artigo 59 dele, né? A primeira fase desfavoráveis. São circunstâncias desfavoráveis, né? Na aplicação da pena. A pena dele já começa um pouquinho mais alta, né? Na primeira fase de aplicação da pena ali, porque é um camarada que sempre se envolve em polêmica e tal. No mesmo diapasão, a menina que acusa, ela já esfaqueou o ex-marido. Diz que Né? comendo uma maçã, né? Tem um caso de esfaquear. Mas assim, eu particularmente não gosto muito de transformar a vítima em culpada de jeito nenhum. O que as pessoas precisam entender é que em qualquer ponto que se esteja a ação sexual em que você se encontre, onde em todo momento está tudo consensual, mas se um dos dois disser naquele momento pare, qualquer coisa que aconteça a partir dali, ela já se torna um ato de violência sexual. Mesmo que ele inicie consensualmente. Iniciou consensual. Em algum momento houve o dissenso. Para discordância. Discordou, é hora de parar. Não adianta você ficar insistindo, não está tudo bem. Não está. Meus amigos, eu já estou sendo alertado pelo Josiel, pelo Max, pelo nosso Márcio, de que nosso tempo está finalizando. Já passamos até, né, Josiel? Então, nós temos 1 minuto aí para as considerações finais dos senhores. Zé Carlos. Eu queria agradecer ao Flávio, agradecer os grandes professores aqui, foi muito, muito bom, muito bacana o tema. Esse é um tema os temas que foram tratados aqui, né, a violência relacionada à mulher, né, a questão dos homicídios e essa questão de armas, né, são importantes para a discussão, para a sociedade, e a gente vai aprendendo e vai discutindo e vamos chegar a um local comum e seguro. Olívio. Novamente agradecer o convite, né? Eu estou virando integrante do casting, né? Vocês enriquecem. Estou integrante do casting já. Boa. Mas eu agradecer em nome da Associação dos Delegados de Polícia Federal. Estamos às ordens. Sempre que precisar, pode contar conosco. Um abraço. Nós agradecemos. Daniel. Eu adoro estar aqui, acho que esse tempo precisa mudar, inclusive, que quando a nossa conversa está no melhor, a gente sempre é alertado para a produção que o tempo está acabando. Mas é uma honra, né, ladear profissionais brilhantes como vocês, que fazem um trabalho para a sociedade alagoana e brasileira, né, com tanto intento. Sou pequeno perto de vocês e é nesse momento que me sinto grande, na oportunidade de estar ao lado de vocês. Bem, Segurança em Foco está terminando, programa que será reapresentado em horários alternativos aqui mesmo na TV Mar e nas nossas redes sociais, na nossa página no YouTube. Até a próxima sexta.